Gente no ar pela Rádio Bandeirantes, pelo canal Band News TV, são 8 horas e 26 minutos da manhã. Nós vamos conversar agora ao vivo com o presidente do MDB, deputado federal Baleia Rossi, que participou ao longo dos últimos anos na Câmara Federal muito do debate sobre a reforma tributária. Deputado, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, ao canal Band News TV para conversar conosco. Entrevistando aí os setores aqui na nossa programação, a gente tem sentido uma apreensão, está todo mundo fazendo conta e preocupado com o aumento de impostos que está sendo traduzido, por especialistas da proposta que passou na Câmara. É por aí mesmo? Os deputados tinham noção do que foi aprovado? O senhor vê que aqueles destaques finais podem ter mudado a percepção inicial de que a reforma só ia simplificar o sistema tributário brasileiro? Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos da Band. É um prazer falar com vocês. Eu acho que tem muita desinformação. Claro que é natural que quando a gente tem avançar um projeto novo, robusto, uma reforma das mais importantes, as pessoas tenham preocupações principalmente com o seu setor. Agora, o projeto ele foi muito bem elaborado. Eu apresentei em 2019 um projeto que é do CECIF, do Centro de Cidadania Fiscal, coordenado pelo Bernardo Api, com o Eurico de Santi, com o Nelson Machado, com a Vanessa Canado e outros. E durante esses 5 anos de debates do projeto, o Aguinaldo Ribeiro, que foi o nosso relator, ele melhorou exatamente no diálogo com os setores da economia, com os trabalhadores, com os deputados, com os senadores, com o Ministério da Economia e da Fazenda nos 2 períodos, já no governo passado e nesse governo. Portanto, é claro que nós respeitamos as preocupações que existem, mas o projeto ele tem por objetivo reaquecer a nossa economia. O economista Samuel Pessoa, ele escreve num artigo que o efeito positivo que essa reforma pode ocasionar na nossa economia é muito semelhante ao que foi o Plano Real. Em termos de pacificação, em termos de crescimento, em termos de geração de emprego e renda. Então, eu sou muito otimista, acho que a Câmara fez um belíssimo trabalho, conseguimos um resultado de 382 votos, que era algo quase que impossível de se alcançar, tamanha a importância que tem a reforma tributária. E claro que o Senado agora vai poder promover ajustes e, mais do que ajustes, esclarecimento para que todos possam perceber que a reforma tributária vai ter um efeito muito importante, muito bom na vida de todos. Porque se gerar emprego, se gerar renda, se reaquecer a economia, se aumentar o PIB, o reflexo vai ser muito positivo na economia e na vida de todos os brasileiros. Deputado, bom dia, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu esperava ouvir do senhor alguma expressão muito parecida como alguma coisa como eu criei um monstro. Porque, afinal de contas, o projeto original era bom mesmo, né? As pessoas receberam o projeto com muita simpatia, muita boa vontade. Mas ele foi de tal maneira dilacerado, alterado, que acabou saindo daquilo ali. A impressão que ficou é que os deputados, aliás, alguns deles até demonstram isso claramente, votaram sem saber o que estava votando. E o que a gente assistiu depois foi análise feitas pelos especialistas de todos os diversos setores da economia, com exceção da indústria, que vai ter uma carga tributária reduzida, o que era mesmo necessário. Todos os demais setores se queixam de um mega aumento de impostos. Teremos o IVA mais alto do planeta, 28,4%. Isso, de uma maneira geral, há categorias profissionais de advogados, médicos, psicólogos, profissionais liberais, cujos IVAs, cuja carga tributária pode chegar a quase 50%. Há, inclusive, nas redes sociais aí, manifestações de dirigentes da OAB em relação a dirigentes seccionais, porque
direção nacional de uma omissão total. Mas, e aí, o fato é que, a exemplo do senhor, nós entrevistamos aqui diversas pessoas, né, relator, subrelator, sabe, Bernardo Api, todo mundo falando exatamente isso que o senhor está dizendo. Vai ser uma maravilha e tal, mas olha, com a carga tributária que se pretende impor ao país, vai inviabilizar muitos negócios, então não vai gerar emprego. A tendência talvez seja de suprimir empregos. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Assim, é correta essa sensação de que a Câmara aprovou uma coisa que na verdade, não, os deputados, na sua maioria, nem sabiam o que estava votando, apenas seguiram ali a orientação das lideranças? Ô, Cláudio, você sabe que matéria tributária é muito complexa, né? Você precisa estudar. Eu mesmo, quando apresentei essa proposta, estudei muito, fui buscar as experiências da utilização do IVA, do Imposto de Valor Agregado, em todos os países desenvolvidos, como que se aplica, como que isso reflete positivamente na economia, a mudança da cobrança na origem para o destino, que é a grande mudança que nós estamos propondo no projeto. Agora, tem muita gente gritando e inventando versões que não são verdadeiras. Por exemplo, vou te falar dos profissionais liberais, os psicólogos, médicos, dentistas. Nós temos para o setor de saúde uma alíquota de 40% da alíquota base. Nós trabalhamos com uma alíquota de 25%. Eu vi que tem um estudo de um economista do IPEA que fala em 28,4%, mas é impossível saber quanto que será a alíquota. Quando se fala, olha, tem um estudo, e eu respeito muitos estudos, acho que são importantes para que a gente possa balizar, mas como nós temos setores que estão em regimes específicos e vão ser deliberados por lei complementar, isso precisa estar na base do cálculo. E quando a gente colocar a tributação nesses regimes específicos, você vai ter uma diminuição da alíquota base. Então, esses profissionais liberais não vão ter o impacto na vida deles. Outro setor que reclama muito é o de serviços. Só que se nós pegarmos o setor de serviço e a gente for fazer uma divisão, primeiro, 70% do setor de serviço está no Simples. Então, todas aquelas empresas que faturarem até R$4.800.000 por ano estão fora da reforma. Então, você já tira 70% do setor de serviço da reforma. Os 30% restante, você pega, 90% presta serviço no meio da cadeia produtiva, para PJ, para pessoa jurídica. Esses 90% restantes vão ter um acréscimo, porque hoje paga lá 15%, 16% de imposto, sem contar a acumulatividade e os impostos residuais, ele vai acabar ganhando crédito desses 15, 16 e de mais o restante que vai ser o IVA, o IBS e o CBS brasileiro. Então, você acaba impactando apenas naqueles que prestam serviços para as pessoas físicas, que é uma minoria nesse setor específico. Então, tem muito desencontro, tem muita desinformação e, claro, que cabe a nós discutir, esclarecer, como foi o caso da cesta básica. Tentaram trazer ideologia, essa briga da direita contra a esquerda para a reforma tributária e não colou. Por quê? Porque o projeto é bom. Teve o apoio do ministro Haddad e teve o apoio do governador Tarcísio de Freitas. Então, você não dá para você politizar, partidarizar uma discussão tão robusta e tão importante para o nosso país. E cabe a nós tirar essas dúvidas.
Eu acho que é muito importante que a gente tenha essas oportunidades para esclarecer que esse impacto que muitos estão falando não vai acontecer. Por quê? Porque o projeto é bom e é fundamental para o futuro da nossa economia.